Ela saiu à noite com R$ 17 no bolso. Um bebê que crescia silencioso dentro dela e a sensação angustiante de que, se ficasse, não haveria amanhã. A mala era pequena, uma mala de mão que mal fechava. Havia nos seus dedos os sinais recentes das humilhações. Cortes de voz que ninguém via, olhares que a encolhiam, ordens que anulavam sonhos. Subiu a colina como quem sobe uma prova, sem mapa, seguindo apenas a esperança rala que ainda batia no peito. E foi assim, andando pelas trilhas de terra batida, as botas arrastando pedras, o vento brincando com os cabelos, que ela encontrou um lugar que ninguém mais visitava. Um lugar esquecido. Foi ali, naquela capela vazia, que algo maior entrou na vida dela. Se esta história está tocando seu coração, curta e siga o canal. Chamar-se-ia Maria Esperança, porque desde menina seu nome fora promessa. Numa cidade pequena, onde todo mundo conhece a história alheia, Maria conhecera o amor num rosto que parecia gentil. Rodrigo foi o brilho ao qual ela se entregou. Promessas de cuidado, palavras que abriam portas. Casaram-se rápidos, a casa recebia visitas, sorrisos, a família aplaudia. Ninguém viu nos primeiros meses as fissuras que se formaram como rachaduras numa parede recém-pintada. As primeiras humilhações vieram como frases ditas nas portas fechadas, críticas camufladas de conselho, cobranças que minavam sua confiança, exigências que transformavam seu tempo em serviço exclusivo. O abuso foi sutil no começo e depois tornou-se rotina. Não havia só puxões de voz, havia o que o silêncio faz, torna menor uma mulher. Apaga seus gostos, reduz sua vontade. Rodrigo falava baixo, e o tom baixo era mais cortante. A sogra, Dona Carmen, entrava como sombra de julgamento, com comentários sobre a família, sobre o dinheiro, sobre quem merecia o quê. Aos poucos, Maria, aprendeu a ficar em segundo plano. Aprendeu a justificar os cortes no próprio coração como se fossem pequenos acidentes domésticos. Aprendeu a sorrir com a boca fechada. O corpo começou a reagir. No mercado, empurrada pelo peso da vergonha e da fome de viver, Maria desabou. Não foi um espetáculo, ninguém filmou. Alguém chamou de susto e a empurrou para fora do corredor com pressa. Quando abriu os olhos, sentiu no sabor da boca algo que parecia abandono. Pediu ajuda. Ou pediu por mera formalidade, porque já sabia que pedir, naquelas circunstâncias, era coisa perigosa. A recusa veio disfarçada de ordem. Levante-se, mulher, não traga problemas para a família. E a assistência negada foi mais doída do que qualquer golpe. Houve noites em que a casa inteira parecia um tribunal. Acusações por gestos simples, pelo tempo gasto lavando louça, por mensagens sem resposta no celular. Ele a observava como quem vigiava a propriedade. Ela sentia, a cada dia, o seu mundo encolher. As coisas que eram suas, a chávena, um livro, 4 tijolos de memória, passaram a ser controladas, contadas, redistribuídas. E com a gravidez, tudo se intensificou. O corpo que deveria ter sido protegido tornou-se argumento contra ela. Você trouxe vergonha, insinuava Rodrigo. Vai perder tudo se continuar assim, dizia Carmen em tom que cortava. Numa manhã, quando a barriga já se notava, Rodrigo fechou a porta com força e deixou os assentos vazios da cozinha como se a mente dela também pudesse ser trancada. Maria viveu assim semanas que pareceram séculos. A cada madrugada, rezava baixinho para não se esquecer quem era. Repetia os nomes das mulheres da Bíblia como se fossem talismãs. Esther que ousou, Ruth que ficou, Maria que guardou palavras no coração. Não como fórmulas mágicas, mas como companheiras de quem não tinha mais vozes. Em seus pensamentos havia sempre o rosto do bebê, um ser que ainda precisava dela para existir. Era esse amor que sustentava a coragem cambaleante. O rompimento aconteceu numa tarde comum.
Rodrigo voltou alterado de uma discussão sobre dinheiro. A sogra estava na sala, limpa demais, com a voz perfeita de quem controla narrativas. Maria tentou proteger-se com um olhar. Não funcionou. Houve insultos que se transformaram em ordens para abandonar um exame que precisava fazer. Ela respondeu pela primeira vez, com um não lento. Foi o suficiente para que a casa se tornasse um corredor de portas batendo. Quando saiu, não pensou mais em voltar. Pegou a bolsa, colocou as roupas do bebê dobradas com cuidado, guardou os documentos. Os $17 ficaram dentro de um bolso secreto. Era tudo o que levaria. Sair não foi heróico nem glamuroso. Foi um ato de sobrevivência silenciosa. À noite, a rua parecia um rio de sombras e lâmpadas alheias, e os próprios passos de Maria ecoavam como se ela fosse a primeira a traçar aquele caminho. Subia sem realmente olhar para trás. No alto da colina, uma silhueta recortava-se contra o céu, as linhas gastas de uma capela que a maioria dos moradores apenas lembrava pelo nome. São Judas Tadeu, murmuraram na cidade, o padroeiro das causas quase perdidas. A placa estava torta, as janelas empoeiradas, um vento atravessou o local com cheiro de mato seco e folhas, e a porta, sem fechadura, como se esperasse um instante de vida, estava entreaberta. O primeiro impacto não foi cinematográfico. Não houve trombetas nem raios. O que entrou nela foi uma paz pequena e firme, como uma mão que apoia o ombro de alguém que acabou de cair. A capela cheirava a tempo parado. Vela velha, resquícios de incenso, madeira que lembrava segredos. Luz filtrava-se por um vitral que tinha mais pó do que cor, e no altar, perdido entre paramentos amarelados, havia uma Bíblia fechada com o dorso marcado pelo uso. Em suas páginas, marcas de dedos que pareciam mapas de alguém que orou até cansar. Maria sentou-se no primeiro banco e deixou o corpo dissolver. Pela primeira vez em meses, não sentiu a necessidade imediata de encolher-se. Um som que parecia o próprio respirar do lugar entrou em harmonia com o seu amassado. Fechou os olhos e, sem teatro, falou com Deus. Senhor, eu não tenho outro lugar. Se o Senhor estiver aqui, fica comigo. A oração foi sucinta, sem palavras floridas, com a urgência de quem pede licença para existir. Naquela noite, dormiu como se o sono fosse um cobertor que alguém havia estendido para ela. Sem gritos de corredor, sem portas batendo. O vento embalava a capela com um ruído parecido com uma canção antiga. Ao acordar, percebeu que a coisa mais notável era a ausência do medo imediato. Não era cura nem solução. Era a percepção de que por algumas horas poderia pensar em si mesma de maneira diferente. Era como se o lugar permitisse respirar. A capela não estava simplesmente vazia. Estava cheia de sinais de alguém que no passado havia deixado cuidado. Havia flores secas em um jarro quebrado, um terço com contas gastos, uma vela queimada até a base. Tudo muito simples, muito humano. No púlpito, encontrava-se uma velha caixa de madeira com uma fechadura enferrujada. A caixa parecia ter sido posta ali escoltada por um propósito que o tempo não explicou. Ao lado, repousava um pequeno porta-chaves de lata, e por baixo da Bíblia, uma folha solta, amarrotada, com um verso dos Salmos rabiscado à mão. Maria abriu a Bíblia como quem folheia um mapa que pode levá-la à terra firme. Por acaso ou por destino, as páginas abriram em um salmo que falava de abrigo e de refúgio. As palavras pareciam endereçadas. Leu em voz baixa, cada sílaba acariciando uma esperança que já não sabia existir. O Senhor é o meu refúgio e a minha fortaleza. Não era revelação teatral, era consolo. E aquele consolo trouxe consigo uma estranha certeza. Alguém, tempo atrás, havia preparado aquele lugar não para escapistas, mas para quem precisasse de um novo começo. Naquele mesmo dia, movida por uma mistura de curiosidade e cautela, Maria examinou a capela com mais atenção.
Os bancos rangiam sob seus dedos. A madeira do confessionário exalava histórias veladas. No canto, uma escada estreita levava ao pequeno coróculo, onde encontraram-se velhos retratos de padres, um calendário dos anos 70 e alguns objetos guardados, como se tivessem sido deixados para um retorno que a história não permitiu. Entre papéis amarelados, encontrou um envelope com uma caligrafia já desacelerada pelo tempo. A ponta do envelope estava quebrada, como quem havia sido aberta com pressa há muito tempo. Na frente, um nome: a mulher grávida que vem a procurar refúgio. O ar ao redor de Maria pareceu esfriar e aquecer ao mesmo tempo. O riso do óbvio. Quem, na razão do mundo, deixaria um bilhete assim? A superstição e a esperança travaram uma pequena briga dentro dela. Pegou o envelope como se segurasse a mão de um estranho disposto a ajudar. Não abriu imediatamente. O simples fato de ler aquelas palavras, a mulher grávida, fez algo que muitos conselhos e críticas não fizeram. Deu-lhe a sensação de ser vista, de que alguém, uma vez, tomara a decisão de preparar um espaço para alguém exatamente como ela. No batente da capela havia, discretamente, uma placa indicando que ali fora o local de batismos e de confissões do antigo padre Miguel. O nome soava como uma promessa de história. Maria recordou, vagamente, ter ouvido na cidade sobre um padre que se dizia profético, que guardava segredos e palavras para tempos de necessidade. Alguns diziam que ele escrevia cartas e as deixava em lugares escondidos, pregando esperança para os que viriam depois. Eram murmúrios, recolhidos no mercado, em filas longas de água, em conversas abafadas. Nada que se pudesse usar como prova, apenas relatos de fé que estavam como sementes no chão, esperando chuva. Aquela tarde tornou-se um acúmulo de pequenos milagres práticos. Um banco lhe serviu de casa provisória. Uma vela que achou num armário emprestou luz às suas noites. Um mapa de propriedade municipal dobrado sob um livro sugere que o lugar guardava mais do que silêncio, mas ainda havia cuidado em não avançar precipitadamente. A sola do sapato de Maria tinha pó de estradas. Suas mãos tremiam apenas quando tocavam a madeira fria do altar. Ela estava viva, e a vida, agora, pedia escolhas. Na vila abaixo, a notícia de que alguém havia visto Maria na capela começou a circular, como se alguém acendesse uma vela de cada vez. Alguns aplaudiam a coragem anônima, outros murmuravam que era mulher sem juízo. Entre os que sabiam de seu nome estava Teresa, uma enfermeira que trabalhava no posto de saúde. Teresa vira Maria sangrar por dentro, reconhecera as marcas daquilo que ninguém devia suportar. Não foi surpresa para ela encontrar a mulher na colina. Teresa veio com um saco de roupa limpa, um sorriso que não perguntava muito e um olhar que dizia: "Estou aqui." Trouxe também perguntas, porque a vida precisava de fezes e medidas práticas. Onde ficaria essa mulher quando o sol se pusesse? Haveria alguém que a ouvisse no fórum, mas por ora as perguntas aguardaram a urgência menor do cuidado. Limpou um machucado superficial na testa, trouxe chá quente, anotou os poucos exames que Maria precisava fazer em breve. As alianças começaram como fios finos. Uma enfermeira, uma vizinha que soube recear menos que julgar. O padre da paróquia vizinha que passou para verificar a presença de vento espiritual. Havia também a sombra da lei pairando em algum lugar, não como promessa imediata, mas como possibilidade que precisava ser construída com provas, testemunhos, coragem. Maria, naquele primeiro dia, não pensava em processos, pensava em persistir, pensava em permitir-se pequenas gentilezas. Pensava, acima de tudo, em como aquele lugar havia formatado, por gesto de alguém no passado, uma possível rota de fuga. Na manhã seguinte, enquanto caminhava com Teresa para acender uma vela, percebeu algo sob o forro do altar.
Um pequeno pedaço de ferro que não parecia pertencer à arquitetura. Tocou com cuidado, o que é sempre a maneira de um coração prudente. Era uma ranhura, uma trava escondida, que revelava a existência de um compartimento. O gesto foi lento, porque a suspeita trazia consigo perigo e promessa. Quando puxou, um estalo leve reverberou na capela como uma nota que anuncia mudanças. Havia ali uma cavidade estreita, e dentro dela, preso por um fio, um chaveirinho de metal com 3 chaves enferrujadas. O som das chaves foi como um trompete manso. Teresa prendeu o fôlego sem teatro. Maria sorriu com a mesma naturalidade com que alguém descobre um objeto perdido num bolso antigo. A presença das chaves não era por si só solução, mas era um convite. O padre Miguel, nas cartas velhas que cresciam em sua memória, escrevera sobre coisas que se deixam para quando falte coragem. Talvez, pensou Maria, esta fosse a coragem pronta para ser usada. Talvez, quem sabe, alguém preparara, na sua ausência, mais do que uma vela, um caminho. Ela segurou as chaves e deixou que o frio do metal lhe atravessasse as palmas. Não havia sensações espetaculares, apenas a firme compreensão de que aquele lugar esquecido guardava ferramentas. A capela de São Judas Tadeu, erguida com tijolos que cheiravam a história, oferecia mais do que abrigo, oferecia pistas. E pistas, no mundo prático, significam testemunhas, documentos, braços que se juntam. Era algo a ser mapeado, algo em que Teresa podia ajudar com calma e com cuidado. Quando o sol já inclinava seu rosto amarelo para as encostas, outra sensação se assentou sobre Maria. Não era alívio total, tampouco derrota. Era a certeza de que algo maior conduzia passos pequenos. Não porque tudo fosse fácil, longe disso, mas porque naquela capela velha havia sinais de que a providência se manifesta de maneiras que a razão nem sempre compreende de imediato. Por uma Bíblia aberta nos momentos certos, por uma carta deixada com cuidados, por chaves que aparecem sob pilares. Jesus apareceu em um lugar esquecido, dizia-se, não como espetáculo, mas como presença. A paz que chega antes da ação, o impulso que vem quando alguém precisa de força para recontar sua história. Na penumbra do entardecer, com a chave aquecida no bolso e o ventre firme de vida, Maria sentou-se de novo no banco. Fez uma oração curta, uma entrega miúda. Senhor, dá-me sinais e também mãos para pegá-los. Dá-me coragem e também quem caminha ao meu lado. A voz foi um fio, e o lugar respondeu com a tranquilidade habitual de quem sabe esperar. Ainda havia tanto por resolver. Havia contas por pagar que ela nem sabia ao certo pertencerem a quem. Havia papéis que a sogra mencionava como propriedade da família e que soavam, na boca de Maria, como palavras vazias de lógica. À distância, as luzes da cidade brilhavam e pareciam dizer que a vida continuava com sua pressa. Mas naquele ponto da colina, tudo parecia reduzir-se a escolhas concretas. Procurar um advogado, reunir testemunhas, voltar ao posto de saúde, ou simplesmente esperar, arranjar forças, abrir a caixa quando se sentisse pronta. Ela dormiu naquela noite com o chaveiro ao lado, como se fosse um amuleto natural. Não fez planos grandiosos, sonhou com pequenos gestos. O médico que diria que o bebê estava bem, a enfermeira que sorriria sem perguntas, um tribunal que ouviria sem pressa. Sonhos simples, ainda que distantes. Ao amanhecer, no limiar entre o antes e o depois, ela abriu o envelope com a caligrafia cansada. As primeiras linhas lidas, numa voz tremida, trouxeram uma confirmação que não apagou o medo, mas o tornou administrável. Alguém há décadas havia pensado nela. Havia instruções vagas, um convite para confiar e algumas referências a documentos antigos guardados na sacristia. Havia, sobretudo, uma bênção escrita do padre Miguel. Ao dobrar o papel, Maria percebeu que aquela mensagem não condenava o caminho à dor, nem prometia vitória fácil. Em vez disso,
entregava coragem, instrumentos e um apelo à ação. Era o encontro entre o sagrado e o prático, e foi nesse entrelace, uma presença espiritual que amparava, mas também ferramentas concretas que exigiriam trabalho, que a história de Maria começaria a se transformar. Ela ainda não sabia tudo o que ali estava guardado. Ainda não imaginava as tramas de fraude que ligavam as terras da família de Rodrigo a documentos forjados, nem via claramente as faces que na cidade sustentavam interesses econômicos. Não sabia que aquela chave poderia abrir não apenas um pequeno baú, mas portas que ligariam o passado de sua sogra ao presente de injustiça. Não via ainda o tribunal, os olhares da comunidade, o calor de uma sala onde a verdade seria posta em provas. Mas sentia que havia encontrado um eixo, um lugar onde a presença de Cristo se manifestara não como espetáculo, mas como presença que acalenta e aponta. Quando saiu da capela naquela manhã, com a chave no bolso e o envelope fechado no colo, o vento soprava como se levasse consigo pequenas promessas. A trilha da volta era a mesma, mas ela a percorria com passos diferentes. Cada pedra sob os pés parecia menos pesada. À sombra das árvores, a cidade a aguardava com seus julgamentos, suas dores e suas possibilidades. E ela, pela primeira vez em muito tempo, sentia que podia encarar tudo isso a partir de um ponto de esperança. O que viria depois ainda precisava ser construído com mãos humanas. Testemunhas a serem buscadas, um advogado que aceitasse a causa, exames médicos que documentassem as agressões passadas e, sobretudo, uma comunidade que ousasse acreditar em sua história. Mas naquele instante, Maria sabia o essencial. Havia um lugar esquecido que a acolhera. Havia sinais deixados por mãos piedosas e havia, no âmago de tudo, a sensação clara de que Jesus aparecera ali. Não como voz retumbante, mas como presença suave que devolve paz e prepara caminhos. Ela respirou fundo, fechou a porta da capela com cuidado e deixou a colina para trás, carregando consigo a chave, o envelope e uma determinação que começou a se firmar como um novo alicerce. A volta para a vila foi uma caminhada de sentido duplo. Por um lado, o retorno ao conhecido, por outro, o avanço para algo que ainda lhe era estranho. Uma vida em que ela seria, aos poucos, autora das próprias decisões. As pessoas que cruzavam o caminho olhavam como quem reconhece um rosto. Alguns desviavam o olhar. Maria sentiu o peso desses olhares, mas já não se deixava dobrar por eles. A chave no bolso lembrava-lhe que havia portas para abrir, e que nem todas se fechavam por medo. Nos primeiros dias, as rotinas foram simples e necessárias. Teresa apareceu com frequência, trazendo remédios que não curavam o que lhe havia sido tirado, mas que tratavam o corpo cansado. A enfermeira anotou uma lista de exames, marcou consultas, falou com um tom prático que parecia construir um mapa, onde antes havia apenas uma névoa. Ultrassom para acompanhar o bebê, registros para documentar lesões antigas e orientações sobre nutricão. Maria seguia cada passo como quem segue um caminho marcado por pedras luminescentes. Não era por pressa, era por cuidado. Enquanto isso, as cartas deixadas pelo Padre Miguel passaram a ocupar um lugar central nas decisões. Entre o envelope inicial e outras folhas guardadas na sacristia, havia referências a nomes, a documentos antigos e a datas. O velho diário do padre traçava uma cronologia de doações, de testemunhas que, em vida, haviam confiado terra e pequenas economias à paróquia. Havia também um conjunto de cópias de registros, manchetes de um passado em que as decisões pareciam menos complexas. Teresa, com olhos experientes, sugeriu que procurassem alguém que entendesse esses papéis. Não é só fé que vem aqui, é papel e assinatura. Precisamos de quem leia a língua da lei. Encontrar Fernando Mendoza foi menos dramático do que muitos filmes poderiam sugerir.
mas carregou consigo a mesma carga de providência. Fernando era um advogado conhecido por pegar causas pequenas que pareciam não ter tríade de lucro, mas que tinham o peso da justiça. Chegou à capela numa manhã cinzenta, com pastas de papel e um caderno rabiscado. Olhou os documentos com a reverência de quem entende que cada linha escrita é um fio que puxa histórias. Ele não prometeu vitória. Disse com clareza: podemos tentar. Há indícios aqui que merecem investigação, mas cada passo depende de prova e de paciência. Essa honestidade calma foi um alívio para Maria. Não era consolo vazio, era compromisso. A investigação inicial exigiu pequenas peregrinações ao cartório da cidade para comparar assinaturas, ao arquivo municipal para localizar plantas e mapas antigos, à agência bancária para checar registros de transferência. Cada escritório que Maria atravessava era um universo de gavetas e carimbos, de pessoas que pareciam mais acostumadas com rotina do que com dramas humanos. Fernando conduziu o processo com discrição. Quando apontou lugares onde as assinaturas eram idênticas entre si, um padrão que se repetia em documentos que diziam pertencer a diferentes proprietários, o corpo de Maria ficou leve e duro ao mesmo tempo. Leve porque havia indícios práticos. Duro porque significava que a batalha seria pública. O primeiro embate com a verdade veio numa sala de reunião apertada, com a janela aberta para um quintal cheio de amendoeiras. Fernando, Teresa e duas testemunhas anônimas reuniram-se com Maria. Entre os papéis havia um registro de escritura que apontava propriedades de família, terras que deveriam pertencer à mãe de Rodrigo, a dona Carmen, mas que, segundo a perícia inicial de Fernando, apresentavam carimbos e folhas sobrepostas em ordem que sugeria forjamento. Havia anos em que as assinaturas não combinavam com o estilo de caligrafia esperado. Havia assinaturas rasuradas. Esses detalhes minuciosos eram pontes entre a suspeita e uma possibilidade concreta. Haveria fraude. A notícia de que algo estava sendo movido por baixo do tapete familiar espalhou-se rapidamente. A cidade pequena alimentava-se de rumores como se fossem pão. Rodrigo reagiu da maneira previsível de homens acostumados a controlar narrativas. Negou com voz baixa, que soava mais como ordem. Dona Carmen, por sua vez, manteve o velho semblante de quem acredita no direito de heranças. Mas a defesa delas, quando confrontada por provas e testemunhas, começou a ranger. Alguns vizinhos, que antes sussurravam respaldo, agora evitavam falar. A mesma comunidade que mantinha olhares de rejeição começou a se dividir entre quem acreditava na versão do clã e quem via naqueles papéis a sombra de uma injustiça. A preparação para o caso público exigiu algo mais do que provas. Exigia resistência emocional. Maria passou tardes inteiras na capela, rezando e lendo trechos de salmos que lhe davam coragem. Em voz baixa, às vezes pedindo a Deus em segunda pessoa: Senhor, dá-me clareza e também firmeza. Dá-me voz, e se for tua vontade, portas que se abram. Essas orações eram simples e comedidas. Não buscavam garantias, apenas a graça de não desistir. Houve também momentos de fragilidade. Às vezes, ao segurar a barriga, Maria sentia-se pequena diante da enormidade do que vinha. O medo de que a exposição trouxesse mais violência ou represália era real. Fernando, sensível, orientou sobre cuidados de segurança. Nada prescritivo, nada que substituísse apoio profissional externo. Apenas medidas práticas de precaução que pudessem reduzir riscos. Teresa organizou horários para que Maria não ficasse sozinha demais. A rede que se formava era tênue, mas eficaz. Vizinhas que traziam comida, uma senhora que costurou um casaco novo para o bebê, um jovem que ofereceu transporte discreto quando necessário. O processo começou com pedidos simples:
preservação de bens, solicitação de cópias autênticas, testemunhos de pessoas que conheceram a história do terreno ao longo dos anos. Algumas testemunhas foram corajosas. Um velho carteiro, que lembrava-se de ter entregado cartas no começo das décadas passadas, falou sobre nomes que não batiam com os papéis. Uma ex-funcionária do cartório, recolhida e tímida, contou que havia sido pressionada anos antes a carimbar folhas sem conferir tudo. Esses relatos, ditos com a voz pesada do remorso ou da proteção tardia, começaram a desenhar uma estrutura de fraude com mãos humanas, não algo misterioso, mas um conjunto de decisões feitas por quem precisava garantir vantagens. Quando o juiz aceitou a petição inicial e determinou medidas cautelares, um alívio contido percorreu a capela como se o vento repetisse boas notícias. A decisão judicial congelou parcialmente os bens em disputa e ordenou averiguações técnicas sobre a autenticidade das assinaturas. Não foi a sentença final, muito longe disso. Foi, entretanto, um reconhecimento institucional de que havia matéria para investigação. Para Maria, aquele papel era mais do que tinta, era autorização para respirar um pouco mais fundo. A exposição pública veio de forma gradual. Havia audiências administrativas, conversas na praça, manchetes de jornal local. A reação de Rodrigo foi variada. Em público, fez-se de indiferente. Em privado, enviou recados que soavam como tentativas de pressão. Dona Carmen manteve o silêncio que tinha aprendido a cultivar. A família, tão unida em outras ocasiões, parecia agora reproduzir a lógica de bloco contra bloco. Algumas vozes que antes aplaudiam foram calmas. Outras, mais envergonhadas, passaram a buscar meios de se restabelecer socialmente. Mas à medida que a investigação avançava, viam-se também sinais de solidariedade. Mulheres que lembravam de pequenos favores recebidos de Maria, um empréstimo de farinha, um momento de escuta, começaram a se aproximar. Vieram com declarações que juntas formavam um tecido de testemunhos humanos. Uma vizinha, que havia visto Rodrigo agir com rispidez em frente a crianças, ofereceu sua fala. Um trabalhador do campo falou sobre conversas entre parentes que soavam como instruções para esconder bens. Cada depoimento, sem criar espetáculos, fez o caso mais palpável. No dia mais tenso até então, Maria teve que comparecer ao cartório para autenticar documentos. Ao entrar no prédio, o barulho das impressoras e das pessoas parecia transformar o espaço num tabernáculo burocrático. Ela segurou a chave no bolso como uma lembrança do que havia começado tudo. No intervalo, não faltou o medo. O corpo, às vezes, recordava as noites em que as portas batiam. Mas havia também uma calma adquirida, uma confiança forjada em pequenos atos e em aliadas que não a deixavam só. Quando saiu do cartório com as cópias autenticadas, Teresa celebrou com um café simples. Era uma vitória humilde, mas concreta. A fase de perícias trouxe uma revelação que quase pareceu um aceno final do trabalho do padre Miguel. No fundo de uma caixa, encontrada por um amigo do padre que mantinha o arquivo da paróquia, existia uma série de registros em formatos antigos, com carimbos que pertenciam a épocas diferentes. Alguns desses carimbos, quando examinados, mostravam sobreposição de datas e assinaturas que pertenciam a pessoas já falecidas. A perícia grafotécnica constatou discrepâncias importantes. Quando Fernando leu o laudo em voz alta, no rosto de Maria algo mudou. As linhas se desfizeram numa mistura de alívio e reconhecimento do custo que a verdade poderia ter. O clímax daquele percurso foi a audiência em que tudo seria exposto com mais clareza. O tribunal estava cheio de rostos curiosos, pessoas da cidade, membros da família, alguns amigos de defesa e aquelas que vinham apenas para ver. A sala tinha o cheiro habitual de papel e cera de sapato. Maria entrou apoiada por Teresa e por Fernando. Antes de subir, fechou os olhos por um segundo e murmurou: Senhor, dá-me presença e calma.
dá-me palavras que não me abandonem. E essa oração, simples e direta, parecia antes pedir que a paz permanecesse até o final, mais que buscar um milagre imediato. A audiência foi longa, perícias foram lidas, testemunhos depositados, perguntas feitas com a frieza dos processos e a honestidade dos que contavam a verdade. A carta profética do Padre Miguel, lida em voz alta por Fernando, não foi um documento jurídico, mas serviu como pano de fundo. O padre descrevia pessoas que poderiam vir a precisar de abrigo, referências a documentos que estavam sob a guarda da paróquia e, sobretudo, um apelo para que a comunidade cuidasse de seus fragilizados. Essas palavras, num contexto formal, tocaram corações. Não era prova técnica, mas trouxe humanidade à sala. O desfecho imediato não foi um fim triunfante. O juiz reconheceu indícios suficientes para abrir uma investigação criminal contra responsáveis por falsificação e determinou medidas protetivas para Maria e seu filho. Também ordenou providências para reaver parcialmente os bens retidos por artifícios fraudulentos. De novo, não era vitória total, era uma reviravolta que permitia a reconstrução. Há decisões judiciais que soam como portas entreabertas. Essa foi uma delas. Para Maria, cada sentença escrita representava um passo que a retirava da invisibilidade. As consequências práticas se seguiram em ondas. A comunidade reagiu com murmúrios e divisões. Alguns que antes apoiavam a família de Rodrigo passaram a evitar a casa. Negócios locais que mantinham relações com os envolvidos passaram a reavaliar contratos. Houve represálias discretas e, em alguns casos, silêncios que falavam mais alto que palavras. Mas houve também apoios firmes, pessoas que decidiram testemunhar, que mantiveram a rede da capela atuante, que doaram tempo e recursos. A história que antes parecia confinada à intimidade de uma família tornou-se pública, e ao se tornar pública, abriu espaço para responsabilização. O nascimento do bebê veio no tempo próprio da vida. Nas semanas que antecederam o parto, Maria recebeu cuidados médicos regulares. Teresa esteve ao lado. Fernando manteve o contato para as audiências e providências legais. Em uma madrugada clara, com a colina banhada por um ar fresco, o bebê nasceu. Chamaram-no Miguel, em homenagem ao Padre Miguel, e também ao impulso que aquele homem havia deixado, a coragem de preparar um lugar. O bebê chorou, como se anunciasse algo além de si mesmo. Continuidade, promessa. Quando Maria o pegou no colo, a emoção foi profunda e serena. Não havia alarde exultante, havia agradecimento contido e reconhecimento de que cada vida é milagre em si mesma. A primeira visita de Maria com o bebê à capela foi uma cena que condensou todo o percurso. A madeira sabia, o vitral empoeirado que agora parecia ter cor, o altar que abrigara uma caixa misteriosa. Tudo isso recebeu o recém-nascido como se reconhecesse o desfecho que se construíra ali. Teresa e Fernando acompanharam discretos. Maria colocou o bebê nos braços, como quem entrega ao colo da história um novo capítulo. Ali, com água simples e um gesto de fé, fizeram um batismo singelo, não para proclamar que o conflito havia terminado, mas para reconhecer proteção e reafirmar um compromisso com a vida. Foi um momento de silêncio e de saudade transformada em esperança. Com o nascimento e as medidas judiciais que protegeram parcialmente os bens, começou um trabalho de restabelecimento prático. Havia contas a pagar, móveis para recuperar e a necessidade urgente de dar uma vida digna ao bebê. A restituição não veio de imediato e nem cobriu todas as perdas. No entanto, o que foi recuperado serviu de base para um recomeço. Maria, com a firmeza que a gravidez havia ampliado, decidiu que aquilo que aconteceu a ela não poderia ficar apenas como narrativa de sofrimento. Havia um impulso de transformar a própria experiência em ajuda concreta para outras mulheres. Nasceu ali, aos poucos, a ideia de uma fundação,
modesta, organizada com cuidado e responsabilidade, voltada para mães em situação de violência. Não seria um projeto megalomaníaco, mas um espaço de acolhimento, apoio jurídico inicial, rede de cuidados para gestantes e orientação para passos práticos. Teresa ofereceu expertise de saúde. Fernando se responsabilizou por um armário de documentos e por redes de advogados voluntários. Algumas vizinhas reuniram roupas, cobertores e recursos para um primeiro cofre comunitário. A capela, que antes abrigara apenas memórias, transformou-se num polo de ativação social. O nome sugerido por Maria foi simples: Casa Esperança. Não era autoengrandecimento, era sinal de que o que lhe foi dado deveria ser oferecido em retorno. As primeiras iniciativas foram tímidas. Um curso de costura para mães, encontros semanais de apoio emocional com Teresa liderando, um mutirão de orientação com advogados voluntários para ajudar a preencher documentos e encaminhar queixas. A fundação não fazia promessas milagrosas, oferecia ferramentas e acolhimento. A ética do projeto foi clara desde o início: escutar sem julgar, amparar sem prometer cura instantânea, articular pessoas e serviços. A comunidade, aquela mesma que um dia foi palco de olhares suspeitos, começou a reaprender solidariedade em pequenos gestos. O impacto prático não se limitou à ajuda material. A presença de Maria e de outras mulheres que passaram pela Casa Esperança transformou narrativas locais. A disposição de contar histórias com dignidade, de exigir responsabilidade e de pedir reparação fez com que mais casos começassem a ser vistos com atenção. Havia ainda resistência. Alguns reutilizavam velhos argumentos para desacreditar, para ironizar. Mas havia também um número crescente de pessoas que entendeu que proteger mulheres e crianças era um valor comunitário essencial. O caminho para mudanças culturais é sempre longo, mas pequenas vitórias se somam. Ao mesmo tempo, o processo contra os responsáveis pela fraude seguiu a passos públicos. A Justiça encaminhou investigações que culminaram em acusações formais contra pessoas diretamente envolvidas na forja de documentos. Algumas delas eram funcionários que agiram por pressão, outras, membros de família. A responsabilização não apagou o dano, mas estabeleceu que atos de manipulação e violência, seja física, seja institucional, têm consequências. Rodrigo, que no começo tentou manter a narrativa do controle, viu a autoridade que mantinha dissolver-se em procedimentos legais. Não se trata de regozijo, trata-se de conferir responsabilidade a atos que haviam sido normalizados por muito tempo. Nos meses seguintes, Maria passou a falar publicamente, com cautela e muitas vezes acompanhada por representantes legais, sobre sua trajetória. Em pequenos eventos na região, em encontros de mulheres e em conversas na capela, ela falou de fé que não se cala, de coragem que nasce de pessoas que se apoiam e de justiça que precisa ser construída. Suas palavras não buscavam eliminar a dor, buscavam dignificar quem a viveu e apontar caminhos de apoio. Em suas falas, mencionava sempre uma verdade simples: a fé ajudou-a a encontrar forças, mas foram as mãos humanas, enfermeiras, advogados, vizinhas, que transformaram essa força em caminhos concretos. Ao olhar para trás, Maria sabia que a capela havia sido um ponto de inflexão. Jesus apareceu em um lugar esquecido. Continuava a ser a maneira como ela nomeava a experiência. Não porque tivesse visto uma figura retumbante, mas porque sentiu uma presença que acalmou, clareou e apontou pistas. A manifestação divina para ela se deu em sinais e nas mãos que apareceram para trabalhar. A presença de Cristo foi, sobretudo, percebida na paz que precedeu a ação e na coragem que surgiu quando outras pessoas estenderam suas mãos. A fundação cresceu com passos prudentes. O primeiro relatório financeiro foi transparente.
Os recursos recuperados foram utilizados em parte para manter o aluguel de um pequeno espaço onde mães pudessem vir sem medo. Cursos de preparação para o parto, apoio psicológico inicial e orientações legais foram oferecidos. Maria, durante esse período, aprendeu habilidades que nunca imaginara: organização simples de projetos, escrita de relatórios, negociação com fornecedores. Tudo isso a fez atravessar a identidade de vítima para a de agente de transformação. Não se tratava de um percurso sem dor. Era uma tessitura que incluía cicatrizes, memórias e uma vontade de evitar que outras sofressem da mesma maneira. Houve encontros marcantes. Uma jovem que chegou à Casa Esperança pouco depois de um episódio de violência e, com o apoio da rede, encontrou saída. Uma senhora que doou renda de um pequeno negócio familiar para financiar um curso de geração de renda. Um padre da diocese que trouxe apoio moral e promoveu uma arrecadação de mantimentos. Cada gesto foi um fio a mais que fazia a rede crescer. A capela, lugar esquecido que virou ponto de partida, passou a ser também o lugar onde se celebravam batismos e encontros de partilha, não como palco de exibição, mas como espaço de cura. Com o tempo, eventos simples fizeram a comunidade reescrever suas memórias. O nome de São Judas Tadeu, associado ao atendimento de causas difíceis, voltou a ser lembrado com ternura. A placa torta na frente da capela foi consertada por voluntários. O vitral empoeirado recebeu uma limpeza que revelou cores que estavam ocultas por muito tempo. Esses atos simbolizantes não apagam a dor do passado, mas sustentam a esperança de que a história pode mudar seu curso. Maria, agora mãe de Miguel, aprendeu a combinar a paciência com a urgência. Havia dias em que o cansaço vencida. Havia noites em que as lembranças vinham como sombras. Mas havia também manhãs em que o riso do filho produzira uma clareza inédita. Ele era sinal de continuidade. Em momentos de exaustão, ela voltava à capela, sentava no banco que a recebera e agradecia. Suas orações mantinham o tom de quem dialoga com o sagrado de forma íntima. Jesus, obrigada pela porta que me deste. Ajuda-me a ser caminho para outros. Dá-me prudência e coragem. As palavras eram curtas, humanas. Pediam ajuda e também sabedoria. Anos depois, quando a Casa Esperança já era um nome conhecido na região, Maria recordava-se das pequenas chaves enferrujadas como se fossem símbolos de um caminho inteiro. Cada etapa vinha com perdas e ganhos, processos que se arrastaram, recuperações parciais, laços que se restabeleceram e outros que se quebraram para sempre. Aprendeu a aceitar que nem toda história encontra um final perfeito. Aprendeu também que isso não reduz a dignidade conquistada. O último episódio público de importância foi uma audiência final em que parte das restituições foi consolidada, e alguns dos envolvidos aceitaram acordos que incluíram reparações. Havia ali uma mistura de justiça formal e de soluções humanas. A cidade agora discutia menos rostos e mais responsabilidades. O que antes era segredo no corredor virou pauta de reflexão. Como proteger meninas e mulheres? Como garantir que instituições não sejam usadas para manipular vidas? Essas perguntas, colocadas com calma, começaram a gerar políticas locais e a criar redes de proteção. No entanto, Maria sabia que nem toda a história cabia na justiça. A verdadeira restauração acontecia no cotidiano, num banho dado com carinho, numa carta recebida de uma mulher que encontrou força para sair de um relacionamento abusivo, numa jovem que aprendeu a tecer roupas para vender e conseguiu renda própria. Essas pequenas vitórias formaram o cotidiano que justificava todo o esforço. Certa tarde, anos depois, ela voltou à colina onde a capela se erguia. Miguel, agora com cabelos ralos e sorriso desarmado, correu entre as árvores. Maria sentou-se no banco que a recebera no começo e observou as marcas do tempo. O verniz mais cuidado no altar, o terço que parecia repousar com mais luz,
A placa agora reta e com letras claras. Não havia fasto, havia simplicidade. Fechou os olhos e falou em silêncio. Obrigada por me ter encontrado aqui. Não era uma afirmação de merecimento, era reconhecimento de que, em algum ponto, alguém havia preparado lugares para os necessitados, e que ela, com todas as suas fragilidades, havia permitido-se ser sustentada. Sua história circulou para além das fronteiras da vila. Em encontros, em redes, em conversas discretas, falava-se de uma mulher que saiu de casa com $17 e criou uma rede de cuidados. Alguns quiseram reduzir isso a uma narrativa de sucesso individual. Maria sempre corrigia com humildade. Não foi só minha coragem, foi muita gente que segurou minha mão. E ao dizer isso, devolvia a narrativa ao seu eixo. Fé aliada à ação, comunidade que sustenta, justiça que exige trabalho. Em seus momentos de fala pública, quando alguém perguntava qual era a lição central, ela respondia com simplicidade. Há lugares esquecidos que Deus usa para nos encontrar, mas Ele quase sempre trabalha com as mãos dos outros. Busque abrigo, busque apoio, documente o que for preciso e não tenha vergonha de pedir ajuda. Não era conselhos fechados, era convite à procura de caminhos concretos. A capela, agora restaurada em parte, continuava a ser centro de pequenas celebrações e de silêncio. O padre Miguel, cuja memória orientara muitos passos, passou a ser lembrado em orações de gratidão, não como substituto do Senhor, mas como servo que guardou sinais. Maria colocava flores simples no vaso quebrado do altar, em memória das mãos que preparam aquilo tudo para alguém que viria depois. O gesto era pequeno e, ao mesmo tempo, pesado de graças. Ao final, a história de Maria não se inclui numa fórmula ou num exemplo comprovativo do que sempre dá certo. É uma história particular de uma mulher que encontrou refúgio, achou instrumentos e trabalhou com outros para transformar dor em justiça e serviço. É também um testemunho de que, nos lugares esquecidos, pode haver preparação divina que se manifesta por sinais, por paz e por pessoas dispostas a agir. Se esta história tocou você, compartilhe-la para que outras pessoas saibam que lugares esquecidos podem esconder portas e que ninguém precisa enfrentar a dor sozinha. Se puder, procure e apoie iniciativas locais de proteção a mulheres. O simples ato de divulgar uma rede de apoio pode mudar um destino. Inscreva-se no canal para ouvir mais relatos que unem fé, ação e esperança.